Olá, amigos! Inicia agora o Fala Vereador, um momento exclusivo para que os parlamentares de Itajaí comentem suas pautas legislativas e os demais assuntos da cidade, sendo o interesse público o nosso único objetivo. Hoje está conosco aqui no estúdio de TV Carlo Antônio Vicente, a vereadora do União Brasil, Aline Aranha. Olá, vereadora. Prazer recebê-la novamente aqui no estúdio. Oi, Maurício. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem. Bem-vindo de férias. Vereadora, após um ano de 2023 muito turbulento na política local, 2024 começa também com muitos desafios. E os desafios são principalmente para encontrar as melhores escolhas para a elaboração e a execução das políticas públicas. Como tem sido para a senhora o trabalho para alcançar os seus objetivos parlamentares? Eu estou muito satisfeita agora nesse último ano, em 2023. Eu acredito que alguns objetivos que eram muito importantes, que me motivaram a ser candidata a vereadora, a gente conseguiu realizar. Então, eu estou orgulhosa e eu tenho certeza que quem acreditou, né, e quem depositou o seu voto em mim naquela eleição, vai se sentir representado, porque eu sempre deixei muito claro, né? Quem votar em mim não está votando para uma situação pontual, está votando por políticas para uma cidade inteira. Não é uma única bandeira ou uma única localidade da cidade, é isso? Um único Exatamente, bairro. também. Sempre me linkaram muito com os animais, porque eu tenho realmente um cuidado com os animais desde criança, inclusive, né, com associações, e a primeira associação aqui de Itajaí também, de proteção aos animais. Eu fui a vice-presidente na época, mas eu sempre deixei claro na eleição passada que não seria esse só o meu propósito, né? E como você avalia essa primeira oportunidade de participar praticamente de uma legislatura inteira aqui na Câmara de Vereadores, a sua primeira oportunidade? O que foi mais difícil e o que foi mais gratificante neste período? Acredito que tenha fechado 3 anos de legislatura, né? O mais gratificante é poder falar o que eu acabei de te falar, né? De conquistar algumas coisas que é para a cidade inteira, que independente de eu continuar ou não na política, elas vão estar aqui para todas as pessoas, né? Então, isso foi muito mais prazeroso do que eu imaginava, o poder fazer, né? Agora, que eu não gostei, e que eu acredito que não seja só uma situação minha, algumas politicagens, né? A politicagem, que eu até então eu não era uma pessoa que participava da política, mas eu sempre gostei de ver o resultado. E ver assim a demora, a burocracia e atraso, isso de todos os lados. Então isso é desgastante, porque quando a gente já quer resolver a situação, né? Vereadora, o novo plano diretor foi aprovado no final de fevereiro de 2024, mesmo com um longo trâmite e muitas polêmicas com relação ao texto final. Esse texto é a base para o desenvolvimento da cidade nos próximos anos, vereadora. E teve 8 emendas aprovadas da sua autoria. E a senhora foi quem mais aprovou emendas, e aí eu pergunto para a senhora, como foram, né, identificadas essas demandas? Eu tive várias aprovadas, uma reprovada, que eu considerava uma das mais importantes. E nesse plano diretor, me sinto honrada de ter participado dessa votação, né, desse plano diretor. E eu penso assim que foi nessa votação do plano diretor que ficou muito claro, né, que é o parlamento e que é a democracia. Então, essa que foi rejeitada é uma emenda que ela vai acontecer, ela vai virar um PL, ela foi rejeitada como emenda dentro do plano diretor, mas ela já está sendo elaborada para virar um projeto de lei, porque o que acontece? Daí a gente vai linkar um assunto no outro, mas com a participação em praças, né, com uma vontade muito grande que a cidade tenha mais praças, que a gente não fique ancorado só na situação de nós termos mar. A gente não pode pensar que o nosso lazer é só no mar, a gente tem que ter espaços verdes na cidade toda. Então, com isso veio essa emenda,
que a gente pode falar sobre ela agora, né, Maurício? Essa emenda que o que é? Essa que foi rejeitada, que é que cada empreendimento público, cada estabelecimento público aberto, ele tenha espaços de passeio ao público. Então, não é que uma escola vai ser obrigada a ter uma praça na frente, não, mas uma escola municipal, ela vai ter que ter um espaço onde os pais possam esperar, onde a gente veja na saída da escola que as crianças não estão todas na parede, assim, olha, com medo porque logo já passa carro na calçada, sai aquelas crianças, fica todo mundo encurralado na parede, aonde o nosso fórum de Itajaí, ele tem um passeio público lindo, só que ele tem uma grade na frente. Então, a vontade minha de ter mais praças na cidade criou essa emenda. E são situações que deixam as pessoas desconfortáveis, porque geram dúvidas. Então, foi o que houve naquele dia para ela ser rejeitada. Muitos questionamentos. Tá, mas então, lá na tal escola não tem espaço para isso. Mas daí, gente, a gente faz uma barriga, um espaço, um verde, nem que tenha um canto verde, mas para a cidade ser mais, ter mais vida. Que são espaços inteligentes que podem ser jardins, Exatamente. árvores, bancos, algum tipo de ornamento. O que pareceu que seria a obrigatoriedade de ter espaços inteligentes. Sim, vai existir essa obrigatoriedade, mas que não cada espaço inteligente tenha que ter tudo, praça, passeio e banco, não. Adequando a cada espaço ao tamanho de cada espaço. Que o projeto já contemple projeto, isso, né? E mediante também autorização da secretaria, né? Então, vai se tornar um PL, porque vai acontecer. É uma forma de oxigenar mais a cidade, Exatamente. Né? Porque Itajaí é carente desse tipo de espaço. Exatamente, e vai acontecer. O que não me interessa, aliás, eu vou falar o contrário, tá? Vou falar de uma maneira positiva. O que me importa e me interessa são projetos que cause desconforto. Por quê? Porque é causando desconforto que a gente tem grande melhora. Vai me dizer que em algum momento, algumas décadas atrás, tu imaginarias que seria proibido fumar no estabelecimento, num restaurante. Nunca a gente imaginou que isso pudesse acontecer. E aconteceu. E foi muito polêmico. Então, só estou dando esse exemplo porque é uma situação que nós presenciamos. E como hoje é normal, hoje tu vê alguém fumando dentro de um restaurante fechado, é óbvio. Então, eu quero isso. Eu quero que quando a pessoa veja uma escola sem uma árvore na frente, cause desconforto. Eu quero que quando a gente veja uma construção de um órgão público e não tenha um espaço para o público, que é feito para ele, gere desconforto. Vereadora, essa foi a emenda ao plano diretor que foi rejeitada e a senhora está trabalhando para que esse PL venha para casa como um projeto de lei do Executivo. A senhora já, ou de sua autoria mesmo... Vai ser aqui mesmo. Alguns vereadores já se mostraram muito animados também em participar. E a senhora já conversou com o governo e também com, como a senhora está falando, com vereadores também até mesmo da oposição para construir algo que seja aprovado ainda este ano? Eu pretendo que seja aprovado ainda. Eu quero construir para a gente poder colocar ainda esse mês. Porque eu acredito que esse mês seja, né, o meu mês de encerramento. Vereadora, vamos falar um pouquinho a respeito das emendas de sua autoria que foram aprovadas, afinal são 8 emendas importantes. Algumas a senhora pediu para que sejam colocada a denominação exatamente do órgão competente para fazer a avaliação e aprovação de determinadas alterações ou de determinadas edificações ou espaços públicos. Né? A gente tem a altura nos lotes da rua Samuel Royce Júnior, próxima à Igreja Santa Terezinha, lá em Cabeçudas, né, que seriam a altura máxima de 7,40 metros, deverão ser aprovados pelo Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Itajaí, considerando a paisagem formada pelo desenho arquitetônico da edificação. Por que é importante ter essa denominação e ter bem certinho? Olha, quem vai avaliar é o Conselho Municipal. Sim, porque senão fica vago e abre brecha. E a gente não pode, governos, eles vão e vêm. A gente sempre vai estar mudando de prefeito, mudando de secretaria, mas a gente precisa ter uma comunidade que participe e esses órgãos têm que ter isso. Daí eles têm que estar nomeados e tem que estar nomeado dentro do plano diretor, de uma maneira muito correta. Então, até agradeço aqui, né, a colaboração de pessoas que eu me consulto, porque eu preciso dessa consultoria. Então, até agora deixo do João Paulo Kowalski e do Luciano Schaufer, aonde eu fui muito bem orientada para trazer o equilíbrio nisso.
e não um radicalismo, mas uma situação que tem o bom senso. Não adianta tu colocar uma situação no plano diretor se não tem a nomenclatura correta. Então a gente só ajustou, a gente sabe que é extenso, a gente sabe que acontecem, né, situações onde pode ter passado despercebido, mas precisa ser muito bem nomeado. Tudo. E da mesma forma em outras emendas também, os imóveis tombados e os de interesse cultural visando a manutenção do conjunto arquitetônico e urbanístico e também aqueles que sofrem as limitações de entorno também precisam ser aprovados e também por este Conselho. Sim, precisa. Outra emenda também são os edifícios existentes na rua Hercílio Luz, selecionados como representantes expressivos do ecletismo da arte déco ou modernismo local mediante a preservação das fachadas externas. E tudo isso já tinha no plano diretor. O que a senhora está pedindo assim, não, ele precisa ser condicionado à aprovação do Conselho Municipal. A terceira emenda que vincula todos esses artigos do plano diretor à aprovação do Conselho. Onde entra novamente a nomenclatura correta. Porque a gente viaja, quando a gente viaja, a gente gosta muito, né? Na verdade, muitas viagens são impulsionadas para ver história, para viver a história. E a gente tem história na nossa cidade. Nós tínhamos prédios lindos históricos e nós temos ainda. Então, para não acontecer o que aconteceram com alguns, quanto mais nós tivermos pessoas decidindo junto e não só um grupo pequeno, melhores decisões para o futuro vão vir, né? Porque a gente precisa manter. Ah, mas é muito caro manter, está praticamente caindo. Tem que manter. Vereadora, outra emenda aí já trata de uma outra questão do plano diretor, são os recursos da aplicação da outorga onerosa do direito de construir, que passarão para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano de Itajaí, ou serão investidos diretamente também por projetos aprovados por órgãos competentes e também pelo Conselho da Cidade. Por quê, vereadora? A Ana Carolina colocou uma emenda com 50% de outorga, ficando no bairro. Eu coloquei uma de 30%. Eu acredito que tenha mais equilíbrio nessa de 30%. Mesmo assim, algumas pessoas não concordaram com esse 30%, levando em consideração um único bairro, que é a Praia Brava. Eu respeito, mas eu não abri mão de jeito nenhum dessa emenda. A gente não pode medir uma cidade inteira baseada num único bairro. Então, o que essa emenda traz? Essa segurança onde, se no bairro, na fazenda, vamos até falar em Cordeiros, vai ser feito o empreendimento. É um fato agora com essa emenda que 30% dessa outorga, esse cuidado vai ficar no bairro. Porque hoje a gente não tem, a gente sabe das melhorias que a outorga faz, várias ruas, nosso caminho para Cabeçudas, que é maravilhoso, para mim é um dos caminhos mais lindos que eu já vi no mundo, foi feito com o dinheiro da outorga onerosa. Mas a gente também precisa com que fique no próprio bairro, porque é o bairro que vai ser impactado, é o bairro que fica anos, às vezes, sem estacionamentos por causa da construção, e com barulho, e caminhão entrando e saindo, com a sujeira nas ruas. A gente sabe que o crescimento tem esse preço, ok? A gente precisa crescer, mas a gente precisa que o bairro seja beneficiado. E garante infraestrutura e também reurbanização. Sim. Vereador, o raio de aplicação é de 2.000 metros do empreendimento, ou seja, pega 2 quilômetros. Né? Mas os bairros, a gente tem bairros extensos, né? A gente tem bairros, e São Vicente é praticamente uma outra cidade, né? Vereadora, outra emenda também, ela diz para fazer com que todas as edificações com mais de 2 pavimentos inclua árvore nas calçadas frontais espaçadas, quando possível, a cada 8 metros, sendo que nos casos de impossibilidade, seja justificada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que indicará outra solução. É aquilo que a gente já estava discutindo, né, vereadora? Tem que tornar a cidade mais viva. Isso. Essa tag deixa meu agradecimento aqui, né? Já deixei aos meus amigos, agora deixo meu agradecimento ao gabinete, né? A Silvia em particular também, que eu só falei para ela, Silvia, pelo amor de Deus, porque o plano diretor é extenso, e então cada um vai para as partes, né, que mais tocam, mas a gente também precisa ter um conhecimento do plano como um todo. Aí, assim, Silvia, a gente precisa de mais árvores nessa cidade, então vamos lá, tudo que está no plano diretor sobre árvores, tá? Aí é onde já está no plano diretor, então onde foi colocado ali na votação. Não é uma emenda
do nada, já está no plano diretor e a gente aprovou que cada prédio de 3 andares, cada construção de 3 andares, a obrigatoriedade dessas árvores plantadas. O que essa emenda trouxe? Então, quando eu digo que eu trouxe o equilíbrio, o que foi meu primeiro impulso? Para cada construção ter uma árvore. Então, onde a gente sentou, não, calma aí, vamos ser equilibrados, tá? Então, para cada 2 andares, para cada sobrado, uma árvore. Então, a palavra obrigatória, às vezes, assusta. Mas né? a situação é essa, porque, voltando, né, vamos dar o exemplo do cigarro. Se não fosse obrigação, as pessoas teriam mudado o hábito? Não. Então, precisa dessa obrigatoriedade. Vai causar um mal-estar, às vezes, um transtorno? Sim. Só que ninguém está falando que vai ser, meu Deus, mas eu não tenho calçado de jeito nenhum. Tudo está escrito ali. É junto com a secretaria, com a aprovação. Em casos que não é possível, existem outras situações. Então, de imaginar assim, se cada pessoa que construir 2 andares, cada escritório, cada casa, tiver uma árvore, olha a nossa cidade que vai ser para os nossos netos. Porque eu não vou mais aproveitar isso. Eu não vou mais aproveitar, provavelmente. Mas os meus filhos vão, né? Os teus filhos vão. Vamos chamar agora um rápido intervalo. Já voltamos para continuar esse bate-papo com a vereadora Aline Aranha. Até mais. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco aqui no estúdio a vereadora Aline Aranha, do União Brasil. Bom, vereadora, há ainda outras 2 emendas ao plano diretor de sua autoria aprovadas que eu gostaria que a senhora comentasse. Uma também, ela trata da conceituação também, assim como do conselho, mas neste caso da conceituação, a senhora pediu para que fosse incluída a conceituação exata de orla marítima, para que a legislação já se aplicasse ali ao conceito. Uhum. No plano diretor vinha citando orla, mas não trazia o conceito do que é uma orla marítima, do que é a orla marítima. Então, onde tem que ficar bem claro também. Porque muitas vezes as pessoas acham que a orla marítima ela é tudo que tem na frente da praia, mas não, ela se estende mais. Então, na emenda foi meramente também a colocação de um conceito. Outra emenda trata também da utilização do espaço da Rua Hercílio Luz para que os restaurantes, os cafés, as lanchonetes possam colocar ali, né, os seus equipamentos como cadeiras e mesas. Por que a importância dessa extensão de algo que já vinha acontecendo, já estava previsto para a Avenida Beira-Rio? Então, essa emenda também veio junto com o plano diretor, porque estava liberando para Beira-Rio. Então, por que não trazer para a nossa Avenida do Centro? Que atualmente, nesse momento, ela foi revitalizada, um grande passo, mas há alguns meses atrás, até no ano passado, dá medo de andar lá à noite. Dá medo de andar no nosso centro à noite. Então, quanto mais vida a gente trouxer, o comércio ele fecha mais cedo na rua. Isso é um fato. Então, se a gente trouxer vida e fazer com que restaurantes venham e se estabeleçam, as pessoas fiquem ali, olha só os nossos navios chegando e saindo, entrando no domingo. A maioria deles, né, entrou aqui no domingo na cidade, eles poderiam estar por toda a Rua Hercílio Luz também, não só na Beira-Rio, né? A cidade tem que ter vida, né? Vereadora, conta pra gente um pouquinho os bastidores dessa jornada de apresentar na votação do plano diretor uma pauta que já foi muito polêmica já há alguns meses, né? Estava atrasado, teve, né, a interferência do Ministério Público, chega na casa, a senhora chega e apresenta 8 emendas. Como a senhora convenceu os pares da importância de aprovar essas emendas? A da Hercílio Luz teve questionamento, mas a gente foi logo respondendo e lendo. Não, mas então vão começar a colocar lá, colocar música. É como a gente estava falando, toda mudança
geram a preocupação, o mal-estar, mas as mudanças são necessárias para a gente ter uma cidade melhor, e não só mudanças rasas, a gente precisa de mudanças impactantes, né? Então, se a gente quer mais vida no centro, e se a gente não der um ambiente com uma segurança jurídica para isso, a gente não vai ter. Eu já deixo aqui declarado que eu sou extremamente favorável aos prédios na Hercílio Luz, a moradia na Hercílio Luz. Ah, mas não pode ter estacionamento. Gente, vamos fazer um prédio, olha só, bicicleta elétrica, para as pessoas caminharem. Então, aquele prédio, aquele bairro autossustentável, a pessoa mora lá, tem tudo em volta. Vereadora, vamos falar agora de outros assuntos relacionados também aos seus projetos de lei aqui na casa e também algumas pautas que a senhora tem dedicado atenção exclusiva em alguns momentos. E uma das preocupações sua é com relação ao uso de tecnologia de forma inadequada nas unidades de ensino. Tem conversado com o Poder Executivo para tentar regulamentar isso. O uso dos aparelhos celulares nas salas de aulas dos estabelecimentos da rede municipal, né? O que pode ser feito no âmbito do município na prática? A senhora tem a preocupação, mas tem limitações também para legislar a respeito disso. Sim. Eu queria que a senhora falasse a respeito. Chegou a ser elaborado algum tipo de anteprojeto para apresentar ao Executivo e trazer para a Câmara? Nós colocamos aqui um PL sobre a proibição de celulares em sala de aula. Aí a Procuradoria aqui da Câmara falou que teria que vir como anteprojeto. O que é um anteprojeto, né? A gente tem que vir do Executivo. Então, ontem eu mesma protocolei no gabinete do prefeito essa lei, aonde os celulares vão ser proibidos em sala de aula. E eu já acho isso terrível, já há muitos anos, e esse ano ainda para mim recebi uma ligação da minha filha em horário de aula: meu amor, onde é que tu tá? Na sala, mãe, na sala. Então, eu estou dando exemplo dentro da minha casa mesmo, e é onde a gente, né, consegue trazer várias coisas que a gente precisa para a cidade, porque o que eu vivo, eu sei que muitas mulheres, muitos pais, muitas famílias vivem. Então, a sala de aula não é um lugar para um aluno de 11 anos, de 9 anos, de nenhuma idade, nem de 13, nem de 15, estar com o celular. E a senhora já tem algum tipo de relato ou de experiência com relação a algum efeito nocivo do uso dessas tecnologias no ambiente ali escolar, em determinadas aulas? Maurício, isso a gente poderia ficar falando até amanhã, sobre não só relatos, mas sobre comprovações científicas mesmo, do mal que faz o abuso de uso de tela. Então, outra situação, olha só, tá, mas como que os pais vão chamar se precisar? Gente, até algumas décadas atrás, nós não tínhamos celular, não existia. Então, existe a secretaria, é a mesma coisa que eu estou fazendo agora também, para proibição de cada sala de aula ter televisão. Não tem que ter uma salinha de cinema, ok, mas não tem que ter. E o lúdico, onde é que fica o lúdico, as brincadeiras, né? Agora, celular em sala de aula, de jeito nenhum. Falando em brincadeiras, a senhora também tem um projeto de lei aprovado já aqui na Câmara de Vereadores que institui a Semana da Brincadeira e do Bem-Estar Digital para incentivar a reflexão sobre a importância do brincar, do uso consciente dessas mídias eletrônicas e digitais na primeira infância aqui em Itajaí. O que falta para despertar essa consciência e como fazer que esse uso, que às vezes é prejudicial, se torne algo educativo, algo lúdico também, e é o que promova também a convivência entre todos. Falta juntar todas as partes, né? E todo mundo também já pode ver e consegue ver no dia a dia a saúde mental dos adolescentes. Então, isso já é um fato. E a gente sabe que a saúde mental dos adolescentes ela está muito frágil. E eu tenho certeza que uma grande parte é por culpa do uso inadequado dos aparelhos celulares e computadores, né? Então, precisa a União, o Poder Executivo precisa ajudar também dando material, porque algumas professoras relatam que falta material, então tem que ter a União. Não só as professoras também reclamarem, mas também verem, sim, a solução para isso, né? A senhora já pensa em algum tipo de programação específica que o município possa realizar nessa semana? As oficinas, né? As oficinas, a gente tem tanta gente competente na cidade, psicólogas, neuros, pediatras, que elas querem fazer trabalho voluntário, inclusive.
São voluntários. Eu mesmo conheço pessoas incríveis, assim, ó, elas querem ser voluntários para poder todo mundo se juntar mesmo e ensinar. Em 2024 nós já teremos essa semana aqui no município? Acredito que sim, tomara que sim. Se Falta depender de nós, sim. A regulamentação Sim. do Poder Executivo. Então. Também. Uhum. Bom, vereadora, também ainda neste tema nós temos o projeto de lei ordinária número 92. E ele dispõe sobre a substituição do uso de sacos plásticos de lixo e de sacolas plásticas por sacos de lixo ecológico e sacolas ecológicas aqui em Itajaí. Parece que, embora, né, tenha sido, né, algo aprovado, uma conquista, mas está dando muita polêmica também, né? Até a imprensa local também tem trazido o tema a debate e tem muita gente contra. Podem ficar contra, não tem importância, é o futuro. É o futuro, chegou aqui, que bom que chegou. Me orgulho muito, muito, muito de ter sido a vereadora que colocou esse projeto de lei, porque eu não vim para cá para ter medo de pessoas xingarem uma mudança. Eu vim para cá para fazer a diferença para o mundo todo, para o Brasil, para a cidade inteira. Então, o que eu quero? Que o Brasil inteiro tenha essa lei, porque a gente já tem em São Paulo, a gente tem em várias cidades. E isso, eu vou te falar, Maurício, está atrasado aqui. Porque fora do Brasil, nossa senhora, isso já é muito antigo. Então, é inaceitável que a gente distribua à vontade sacolas que vão demorar mais de 500 anos para se dissolverem. E a gente não está proibindo, essa lei não proíbe o uso de sacolas plásticas, ela substitui o uso de sacola plástica por sacolas plásticas biodegradáveis. Qual que é a diferença? A que demora 500 anos para se dissolver, a gente vai estar trocando pela que demora 5 anos para se dissolver. E dá até um nervoso, porque 5 anos é muito também. Então, a gente está ainda caminhando um pouquinho, a gente está no equilíbrio. O que vai ser o futuro mesmo? Nem é de 5 anos, porque vai ser inaceitável isso. E essa é uma iniciativa de política pública que foi aprovada no município para atender demandas ambientais. Sim. Mas existem muitas outras, né, vereadora? Sim, e voltando um pouco à sacola plástica, quando eu falo que eu me orgulho muito e realmente não me incomoda nem um pouco a ação contrária, as reclamações, por quê? Porque é óbvio que eu sabia que isso ia acontecer. Só que se eu estiver sentada naquela cadeira para sentir medo disso, aí eu não tenho por que estar lá. A gente não está ali, a gente precisa entender, nós como vereadores, que a gente precisa de mudanças realmente pertinentes, que façam a diferença. Então, as pessoas vão se adaptar. Eu tenho que me adaptar também. Não é sempre que eu carrego. Olha só, eu não tenho vergonha de falar. Eu uso sacola plástica que o supermercado me oferece. Eu nem sempre levo a minha eco bag para dentro do supermercado. Eu tento colocar em caixinhas, mas também não consigo sempre. Eu tento lavar o que é o plástico lá em casa. Eu não me orgulho totalmente, porque eu não sei totalmente tudo sobre reciclagem também. Eu estou aprendendo, só que eu sei da importância e do impacto que é para o nosso mundo. Então, cada pessoa, o que ela vai fazer? O supermercado, por exemplo, uma pessoa aqui na Câmara falou assim, tu não tem medo... Usou esse termo, tá? Posso falar? Usou esse termo. Tu não tem medo do pobrinho que não vai poder ir no mercado mais carregar sacolinhas? Daí eu falei, não. Tu não tem medo do dono do supermercado, que é teu amigo? Porque eu tenho também vários amigos que são donos do supermercado. Também tenho vários amigos que usam a sacolinha. Eu também uso. E não tenho, porque eu não vim para cá para isso, para sentir medo. Aí onde eu coloquei, todo mundo tem que se adaptar. Tudo é um pouco difícil quando gera uma grande mudança. E é um processo coletivo também, né? E é bonito, porque o que vai acontecer? O dono do supermercado, ele vai fornecer a sacolinha ecológica, só que ele não vai deixar talvez tão à vontade, porque ela tem um custo um pouco mais alto, mas ele vai fornecer. Ninguém vai sair de lá do supermercado desamparado, até porque a gente tem que batalhar por isso, está dentro do custo também do que a gente está pagando. A gente não precisa aceitar não ter um meio de carregar. E também a pessoa que está levando aquele punhadão de sacola para usar como lixo, ela vai começar a sentir a necessidade, a importância de reutilizar.
Então, ela pega, ela lava aquele saquinho, eu penduro no varal o saquinho, lava e usa novamente, e usa novamente, e usa... Ela pode usar por 500 anos. Vereador, um projeto de lei ordinária aprovado de sua autoria declara de utilidade pública a GR Team, Associação de Ginástica Rítmica e Desporto de Itajaí. Também, né, como tem sido a participação social dessa entidade, a importância dela, como que ela tem atuado aqui no município e os benefícios trazidos à comunidade. Aqui vão 3 corações gigantes, né? Para o vereador Paulinho também, que foi uma das pessoas que ajudou muito nessa associação, para a Júlia, para a Prof., porque tudo que for junto com o esporte salva vidas, né? E o que acontece com esse em particular? É um esporte voltado ele é muito feminino. Os homens praticam também, mas hoje a gente vê muitas quadras, né? Ótimo, as mulheres brincam, os homens brincam, mas se não tem um esporte, não tem na cidade, a gente não tem uma ginástica artística para as meninas. Então, tem muitas meninas que não querem jogar, elas querem, são outros movimentos, então a importância de incluir todos mesmo, né? E não ficar só no básico, tem uma quadra de vôlei, tem uma quadra de basquete, tem uma quadra de futebol. Tem que ter mais, elas são muito jeitosas e é uma coisa mais delicada. Então, não é assim, não quer jogar, tem outras opções, não precisa ficar sem fazer nada. E com a utilidade pública pode inscrever projetos, buscar recursos também para ampliar. A gente colocou emendas, elas já receberam emendas de vários vereadores. Olha só, já está, claro, eles não tinham tapete, por exemplo. Essa entidade, ela não tinha tapete. Ela vivia de favor para suas meninas. E é impossível tu praticar ginástica artística, rítmica, sem o tapete. Material, espaço, infraestrutura. O vereador Paulinho ajudou muito isso é uma conquista ainda, mas no espaço, porque tem que ser um espaço muito alto por causa da bola. O custo de cada bola é de R$100 a mais em conta, porque ela tem um peso dentro. Esporte lindo, maravilhoso. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até mais. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco a vereadora Aline Aranha, do União Brasil. Bom, vereadora, vamos falar um pouquinho a respeito da Praça dos Correios, né? Uma praça que agora está muito próxima de ser entregue à comunidade, vai ser entregue junto com toda a revitalização da Rua Hercílio Luz e o centro de Itajaí. Então, é um espaço também que ganhou uma entrega da comunidade e um envolvimento emocional muito grande, principalmente de quem mora ali em volta. A senhora acompanhou todo o processo, eu queria que a senhora contasse um pouco dos bastidores dessa entrega da comunidade na questão do revezamento que faziam para poder manter e a conquista de uma praça e também depois o tratamento com uma horta e a busca pelos espaços que tragam um pouco mais do que a gente já falou aqui no programa, vida ao centro de Itajaí. Vamos lá, até já comentei, Maurício, no começo sobre o desejo de a cidade terem mais praças. E eu morei 10 anos no interior de São Paulo, numa cidade que não é litorânea, numa cidade sem praia. E o que acontecia? Toda a rua, não era todo o bairro, a cada 2 quadras tinha uma praça. Então, nesses 10 anos, eu vivi em praças. E chegar aqui e não ver praças é impactante. E não ver árvores é impactante. A gente tem muito esse apelo da praia, a gente tem que parar com esse apelo da praia.
A gente tem que ter política pública que nós possamos dar o bem-estar para as pessoas, né, de convivência. Então, aquilo, voltando, né, à Praça dos Correios, a gente tinha ali um prédio ícone na nossa cidade. O Correio, ele não foi uma brincadeira que passou por nós. O Correio ficou ali 80 anos, 8 décadas no nosso centro. Ele foi um marco. Ele unia as pessoas, meu Deus, as turmas na frente do Correio, as conversas. E ver aquilo sendo esquecido e largado dia após dia, com os vândalos, né, com drogados, e foram mais de 8 anos o abandono, pela situação que a gente sabe que tinha entre a União, né, a União abandonou e o município não podia pegar, tem toda uma história. E quando, num sábado à noite, eu dei um pontapé inicial, sim, num sábado à noite, quando eu estava indo para minha casa, eu vi o portal sendo demolido. Aquilo me gerou uma angústia muito grande e no dia seguinte nós começamos o abaixo-assinado. Eu chamei, nós nos reunimos em algumas pessoas e começamos um abaixo-assinado. Então, porque no momento que aquilo foi demolido, então que fosse uma praça. Eu lembro que na mesma semana eu escutei que já estava tudo marcado para ser um estacionamento, porque não tinha lugar para estacionar na cidade. Não vai ser uma praça. E em 4 dias, 2.500 assinaturas, aí nós fomos ao prefeito e existiu nele, naquele momento, um desejo muito forte também que fosse uma praça. Ele aceitou muito bem as assinaturas. E o que acontece? Muitos no executivo não queriam, de jeito nenhum. E não só no executivo. Muitas pessoas que ali passavam, mas muitas. Pessoas aqui da Câmara também, que hoje eu vim a conhecer, que falavam, precisa de estacionamento, precisa ser um prédio de escritório, precisa ser um prédio de... Mas várias. Mas para que uma praça? Para indigente dormir na praça? Então, olha só, está tudo errado. É o contrário, a gente não pode deixar de ter praça com medo que as pessoas vão dormir na praça. A gente precisa não ter mais pessoas dormindo no chão da nossa cidade. Então, aí ele foi, e eu ouvi bastante desaforo, sabe? Não foi fácil. Eu lembro que nas primeiras pessoas que eu abordei, o que já vinha, porque eu tava, né, a gente tem que usar boné por causa do sol, e daí as primeiras pessoas, assim, ó, não tenho dinheiro para dar hoje. Então, já logo saíram correndo. Não é fácil ficar numa esquina o dia inteiro, só que tinha essa motivação de objetivo maior. E havia o medo de que logo começassem a criar uma estrutura ali que fosse um estacionamento ou estacionar? Fizeram, bateram uma parte, eu não sei qual parte do executivo foi, mas fizeram. Bateram o chão ali, abriram uma entrada e já logo, quando eu acordei de manhã, já tinham 2, 3 carros estacionados, já estavam entrando os vários, porque é aquele efeito manada, né? Olha, tem carro estacionado, então também vou estacionar. E daí... Vamos, que estão invadindo a praça para fazer estacionamento, porque não tinha sido plantado a grama ainda. E daí, naquele dia, a gente fez uma barreira humana. Nós nos unimos em 5 pessoas naquele dia, a gente fez revezamento o dia inteirinho, desde manhã até a noite, por 2 ou 3 dias, o dia inteiro, proibindo os carros de entrarem. Então, cada cidadão que chegava ia colocar, não, aqui não é um estacionamento, aqui vai ser uma praça. E foi assim, dessa maneira. Ah, mas tem carro estacionado. Não, mas eles já vão tirar. Aqui ninguém entra. E foi assim, foi dessa maneira. E foi assim que a gente realmente conquistou aquele espaço. E a senhora lembra do primeiro sinal que a senhora sentiu, assim, vai ser a praça? Porque sempre havia dúvida e, assim, a expectativa de que, pode ser que outros interesses vençam que é um cabo de guerra. Foram 2 anos de angústia também, assim, ó, meu Deus, o medo, dava um medo de acordar de manhã e já ter alguma coisa lá, como tu falou. Então, foi aonde... Eram alguns meses isso. Aí, aonde no urbanismo eu consegui, eu tenho até hoje esse papel, um uso, até agradeço aqui a Secretaria de Urbanismo, porque foi uma das poucas secretarias que efetivamente também queriam a praça. Então, a força era mínima para ter praça, mas, ao mesmo tempo, a vontade da comunidade era muito grande depois. E quem pediu por estacionamento, sabe, Maurício, eu tenho amigas íntimas que brigaram comigo naquela esquina. Aline, tu é comerciante, tu precisa lutar por estacionamento. Amigas minhas que eu amo muito. Aí eu falei, não, tem que ser a praça. E daí, hoje, elas pediram desculpas já e agradecem, sabe? Que bom que foi a praça, né?
E o urbanismo fez muito mais até do que eu esperava, porque nós estávamos lutando pela praça. Nós nunca imaginávamos que seria linkada com o Hercílio e que traria essa linda dessa rua colorida. Vai ser uma nova vida, uma nova realidade Deus, para aquela região do centro. E né? sem eu nunca imaginar, é um sonho concretizado de não focarmos só exclusivamente na Hercílio Luz, porque a gente tem ruas lindíssimas no nosso entorno. Se nós andarmos no Natal, o que é uma briga antiga já de 2, 3 anos, né? E que agora, graças a Deus, esse ano ela se abriu, a decoração de Natal. Se a gente notar a nossa decoração de Natal, como era anteriormente, o que acontecia? A Hercílio Luz iluminada, só que dava medo de passar pelo Banco do Brasil até o shopping de Itajaí, de tão escuro, dava medo de ir para Felipe Schmidt também, de tão escuro. Então, o centro, ele não é uma rua. Por mais que a Hercílio, nossa, a gente até adora a campanha, né? Todos os caminhos levam a luz, que levam a Hercílio Luz, mas são os caminhos que vão se encontrando. A gente ali é um corpo, assim como São Vicente não é só aquela rua, né? Então, a praça, ela acabou sendo a cereja do bolo. Né? E a maior cereja do bolo ainda da praça, como tu falou, né? O que foi quando a gente conseguiu respirar, né? Em paz mesmo, que foi uma... Não, agora ela é praça, né? Foram vários conjuntos. Há 2 anos atrás, a gente conseguiu votar o nome da praça, o que já foi uma batalha, daí mais... Tudo era um marco, porque ninguém estava lá querendo defender o nome Correio. A gente estava lá defendendo uma instituição que fez um espaço que serviu de local para uma instituição que fez parte da cidade durante 80 anos. O Correio, que a gente mandava carta, que a gente não recebe mais, o Correio dos telegramas, o Correio que todo mundo convivia, né? Então, lutar por isso foi tão especial e ver essas pessoas agora se juntando ali na esquina, sabe? Até é linda a história, assim, E a praça ainda está contemplada pela árvore centenária. Então, o que marcou mesmo, o que marcou foi... O nome ajudou, claro, ali. E o que foi, assim, foi a figueira, o transplante da figueira junto. E a gente colocou a grama, a gente colocou aqueles tubos com a horta comunitária, tudo isso para... A horta continua, vai continuar? A horta agora, sim, tem um espaço dela lá agora, mas esses tubos, eles poderiam chegar com uma máquina e logo derrubar. A grama, ela ficou linda a grama, linda, as fotos até hoje, todo mundo brincando. Tem muita gente triste que gostaria que continuasse só o gramado, mas a praça ela vai ser democrática. Né? É impossível manter só o gramado. A gente, meu Deus, o meu padrasto, que fez parte desde o começo, ele está até hoje com a coluna mal, porque ele teve que cortar várias vezes, enfim. E o que acontece? Esse transplante dessa figueira, onde toda a comunidade viu ela ser salva de uma rua e levada para a praça. Tu vê, ela nem era para ir para a praça, só que ela acabou indo pela facilidade de deslocamento para a praça. Então, foi o que realmente, assim, não. Quando eu vi aquela árvore de 40 toneladas sendo trazida pelo meio da rua e a comunidade inteira acompanhando ali, ela chegando na praça, e o seu Eli, e o pessoal também do urbanismo lá, olhando, cuidando, e a gente poder vendo ela sendo levantada. Ela tinha 60% de chance de sobreviver, né? E ela vingar e crescer, e tá linda como ela tá, eu pensei, não, agora ninguém mais tira essa praça daqui. Que legal. Parabéns, vereadora. Parabéns para toda a comunidade ali em torno que se envolveu nesse projeto e agora Itajaí conquista um espaço de convivência, né? Bom, vereador, um outro assunto que também diz respeito a árvores e a espaços verdes de Itajaí. A senhora está sempre questionando muito o município a respeito, que são as podas de árvore, porque a senhora se preocupa com a parte técnica também das podas. Não é simplesmente cortar os galhos. Existe todo um procedimento técnico, vereadora. Sim. Como é que está essa situação? A senhora tem recebido as respostas, os relatórios dessas podas? Eu conversei com o que acontece com a situação da cidade. As podas são autorizadas no INES e se é enviado para obras executar a poda ou o corte. Então, existe uma situação errada, às vezes, achando é a obras que está derrubando. Não é. A gente tem que conversar com o INES. Então, INES, por favor, vou olhar para ti, mas INES, atenção. Nossos próximos governantes, por favor, cuidado. A última poda que realmente foi perturbador o que aconteceu, foi na frente do hospital e do Pequeno Anjo, né? O que aconteceu? Veio como um corte não, uma poda, só que não estava escrito uma poda, estava escrito uma poda drástica.
E em nenhum momento ali deveria ter sido feito o pedido de uma poda drástica. Em nenhum momento. Então, a gente vê essas atrocidades, eu chamo isso sim de uma atrocidade, porque foi uma atrocidade, é revoltante. É revoltante porque elas não podem se defender, elas não tinha fiação em cima, não tem, elas estão lá, elas vão continuar lá. Mas a poda drástica, quando é autorizada, é o corte até o topo, ao toco. Deixa no toco a árvore. Então, isso por quê? Porque não quer ter uma manutenção no empreendimento, porque os galhos podem cair. Gente, existem... Para tudo ter uma manutenção e cuidado de uma árvore, não é necessário uma poda drástica. E a gente sabe que com uma chuva, um vendaval forte, como a gente vem tendo, são só os galhos que caem, são telhados. A gente não pode ter isso agora como, pode ter uma tempestade para sair cortando todas as árvores que tem na cidade. Isso não pode acontecer. A árvore, ela tem as árvores tem árvores que estão realmente condenadas, mas a maioria delas é cortada sem estar condenada. Futuramente o município terá que elaborar algum tipo de regulamentação mais restrita e mais drástica para poder fazer esse serviço. Sim, e também o treinamento sobre podas, né? Muito obrigado, vereadora, por participar conosco aqui do Fala Vereador. Obrigada para ti. Obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube e no canal 14 do provedor de TV a cabo. Até a próxima.